Bom dia. Correria, né? Calor, fim de ano, confraternizações, festas, encontros, né? Família, viagens. É um tempo corrido, né, gente? E é nesse tempo que a gente tem aquelas imagens do Natal que às vezes acabam, né, tomando conta. Aquele inverno frio, né? Aquela imagem de inverno frio, seria bom hoje. Aquele casal pobre, viajando, tendo um bebê em condições precárias. Aí chega aquele velhinho, bom velhinho, com um saco de presente, dá um presente, um monte de árvores por ali. Não é isso? Não é isso? Brincadeira, gente. A gente está no nosso advento. A nossa série do Advento começou com uma revelação, né? O anúncio da vinda de Cristo. E o segundo sermão nos trouxe semana passada a resposta a essa revelação. Trouxe a adoração, o cântico de Maria, Magnificat, né? E hoje nós temos mais uma revelação. Então, sem mais delongas, eu não vou fazer muito suspense, vamos lá para o texto, Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 7. Lucas 2, de 1 a 7. Naqueles dias, saiu um decreto da parte de César Augusto para que o mundo inteiro fosse recenseado. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. E José também foi da cidade de Nazaré, na Galiléia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, porque era da linhagem e da família de Davi, para alistar-se com Maria, que estava grávida e comprometida com ele. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de ela dar à luz. E ela teve seu filho primogênito, envolveu em panos e o colocou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Santo Deus, te damos graças, Senhor, nesta manhã, te damos graças pela Tua Palavra, porque a Tua Palavra tem lugar nos nossos corações, Senhor. Que o Seu Santo Espírito revele a Tua Palavra nesta manhã, mais uma vez eu te peço, em nome de Jesus, amém. Gente, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que é uma narrativa. Lucas nos traz aqui a narrativa do nascimento de Cristo. E é uma narrativa, se vocês verem, é uma narrativa sóbria. Ela não tem muito floreio, ela não tem romantismo, nem sentimentalismo. É uma narrativa sóbria, ele pontua ali bem, ele deixa bem claro, traz para a gente todos os pontos, né? Então eu dividi esse texto aqui em três partes. Primeira parte, eu chamei de um imperador no tempo e no espaço, versículos de 1 a 3. Um imperador no tempo e no espaço, versículos de 1 a 3. Segunda parte, eu chamei de uma família no tempo e no espaço. Uma família no tempo e no espaço, versículos 4 e 5. E por fim, terceira parte, um bebê no tempo e no espaço, versículos 6 e 7. Um bebê no tempo e no espaço, versículos 6 e 7. Um imperador, uma família e um bebê. Vamos ao texto. Naqueles dias, que dias são esses? Olha, o contexto direto, você olha ali o versículo 80 do capítulo 1 e vai falar: e o menino crescia e se fortalecia em espírito e morou no deserto até o dia da sua aparição pública a Israel. Quem é esse menino que ele está falando aqui? João Batista. Então o contexto direto está falando que foi depois do nascimento de João Batista, certo? Mas também naqueles dias é um hebraísmo, é uma locução peculiar da língua hebraica, né? É um recurso que Lucas usa tanto aqui no seu evangelho, como em Atos também, que foi ele que escreveu, por acaso. E ele usa bastante esse recurso, que se chama hebraísmo, e ele coloca naqueles dias, que quer dizer um tempo, uma passagem de tempo indeterminada, né? Ele usou, por exemplo,
Em 1,39 ali atrás, em várias outras passagens ali ele usa também. Mas eu queria que você prestasse atenção numa coisinha. Naqueles dias é diferente de era uma vez, né? Não é era uma vez, é naqueles dias. Que quer dizer que a história bíblica ela não é um mito, não é uma lenda, não é uma fábula, ela é real, ela esteve presente. É o registro da atividade divina no tempo e no espaço, né? Naqueles dias, já começamos aí com naqueles dias. O que aconteceu naqueles dias? Saiu um decreto. Decreto é uma lei pública oficial, saiu do Império Romano. Decretos poderiam sair da igreja também naquela época, mas esse aqui é um decreto imperial. De quem? Da parte de César Augusto. César Augusto é o imperador. Ele foi o primeiro imperador romano. Ele substituiu a república por uma forma imperial de governo. Ele governou de 27 a.C. até 14 depois de Cristo, e muitos dizem que de forma insuperável. Foi um dos maiores imperadores ali. Logo que ele entrou, o Senado romano deu novos títulos a ele, e ele oficialmente foi chamado Imperador César, filho do divino Augusto. Augusto, Sebastos, significa reverenciado, exaltado. Olha só, o imperador. Foi ele que estabeleceu a célebre Pax Romana. Não sei se vocês já ouviram falar. Foi um tempo de estabilidade, de paz, mas era uma paz conquistada à base da força, à base do seu exército. Ele que estabeleceu essa paz. E ele foi, olha só, o primeiro imperador a incitar um culto para deificar o seu nome e o seu reinado, né? De acordo com a lenda, eu não estou brincando, de acordo com a lenda, ele foi concebido de forma milagrosa por uma serpente. E isso a gente tem até, hoje está lá em Berlim, no Museu de Berlim, tem uma inscrição que foi descoberta em Priene, em 9 a.C., que diz, que saúda ele como um Deus cujo aniversário assinalava o começo das boas novas para o mundo, identificando então, né, César Augusto como Deus e Salvador, e associam ele com paz, esperança e boas novas. Que coisa, não? Sigamos, então, o que esse decreto fazia? Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, para que o mundo inteiro fosse recenseado. O mundo inteiro aqui, a gente vê a força do decreto, né? Era um decreto que obrigava todo mundo. Mas a gente vendo depois o versículo 2, a gente já vai ver, provavelmente ele está se referindo a toda a região da Síria e da Judéia, tá? Augusto ele fez muitos recenseamentos para ter uma base ali de cobrança de impostos. E sempre tiveram muitos regionais, mas não do império inteiro. Então, esse mundo inteiro é todo mundo ali que está na região da Síria e da Judéia, a gente entende assim. E o que é um recenseamento, então? O que é um recenseamento? Recensear é o ato de contar ou registrar o número de pessoas em uma determinada população. Como eu já disse, ele tinha o propósito de impostos e exército, serviço militar e taxação de impostos, né? Ele tinha um propósito duplo. Só que os judeus eles estavam isentos do serviço militar, então eles só tinham que pagar os impostos, então eles precisavam se recensear também, certo? Então vamos lá, versículo 2. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Primeiro recenseamento sobre Quirino, quando ele era governador da Síria. Provavelmente houveram outros recenseamentos sobre Quirino. A gente tem pelo menos mais um, que está lá em Atos 5:37, né? Mas é interessante que a gente já vê outro personagem aqui. Além de César Augusto, nós estamos vendo agora um governador da Síria, Quirino. Ele está no tempo e no espaço, ele está na história, está registrado, gente, né? Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade.
Naquele tempo, os romanos eles permitiam que se fizesse um censo baseado com os costumes locais. E a cultura judaica, ela exigiria um registro ancestral, isso é, de onde vem sua família, suas raízes, né? Então é provável que Herodes, falei já outro nome aqui, né? Herodes, por que será que eu estou falando de Herodes? Voltem uma folhinha para trás aí da sua Bíblia, capítulo 1, versículo 5, aliás, 2. Capítulo 1, versículo 5. Havia nos dias de Herodes, rei da Judéia. Herodes era o rei da Judéia nessa época. A gente já tem então Augusto, Quirino e Herodes. A história está aí. E é interessante esse versículo 5, ele faz um paralelo com o nosso versículo 1, do capítulo 2, o versículo 5, e se vocês lerem depois, Lucas, né, de 1 e 2, ele está sempre contrapondo João Batista com Jesus Cristo. Então, esse 5, havia nos dias de Herodes, e no 2 para a gente, naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto. Estamos no tempo e no espaço, tem um imperador, tem um rei, tem um governador, né? Então era provável que naquele tempo Herodes, né, o rei da Judéia, tenha estabelecido que tal registro em deferência ao costume judaico, certo? Então todos tinham que ir. A força do império, a força do decreto faz o mundo inteiro se mover, não é? Vamos seguindo. Segunda parte, então. Uma família no tempo e no espaço, versículos 4 e 5. E José também foi da cidade de Nazaré, na Galiléia, a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, porque era da linhagem e da família de Davi, para alistar-se com Maria, que estava grávida e comprometida com ele. Tudo bem? José, que era da linhagem de Davi e que estava com Maria grávida, ele não teria por que ir para Belém. Mas, que coisa! Se vocês, não precisa abrir não, que eu vou ler aqui para vocês. Se vocês depois verem, Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz assim: Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os milhares de Judá, sairá de ti, para mim, aquele que reinará sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Isso aqui foi escrito séculos antes. E é notável que um decreto imperial que não tinha nada a ver com uma família que estava ali em Nazaré, fazer eles subirem para Belém. Não é isso? Eu falei subir para Belém? É, porque era uma viagem de 110 quilômetros, numa subida. Imagine uma gestante fazendo uma viagem naquela época, 110 quilômetros, para ir fazer o quê? Um recenseamento, para ir lá, né, ver quanto você vai ter que pagar de imposto. Mas eles foram, né? Interessante, a gente não tem aqui porque que Maria foi junto, né? Muitos dizem que as mulheres acima de 12 anos também tinham que ser recenseadas. Alguns dizem que era porque ela era uma gestante, então ela não queria ter o filho separado do marido, né, do seu parceiro. Ela não queria estar sozinha nessa época. São tudo suposições, porque a palavra simplesmente diz que foi com Maria, ela foi junto. Teve o decreto e ela foi junto, certo? Maria foi. E ela estava grávida e comprometida com ele. Veja, Lucas, ele vai fazendo um relato sóbrio, ele vai dando um relato pontuando todas as coisinhas que a gente precisa saber. Ele está falando José da linhagem, ele está cumprindo a profecia, como tem que ser cumprida. Maria está cumprindo a parte dela também na profecia, não é isso? E para ela cumprir toda a parte da profecia, ele ainda faz questão de colocar que ela estava comprometida com ele. O que isso quer dizer? Que o casamento não foi consumado, ela era uma virgem, certo? A gente tem Mateus 1, 25, vai dizer assim:
mas não a conheceu na intimidade enquanto ela não deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Jesus. Então esse comprometimento, Lucas vai deixando tudo clarinho para a gente. Tudo está acontecendo como Deus quer, né? Vocês estão vendo, certo? Então a gente tem o imperador no tempo e no espaço. Agora temos uma família que está sendo oprimida pelo sistema, está tendo que fazer uma viagem difícil, numa subida de 110 quilômetros de alguns dias, para chegar numa outra cidade, para fazer um censo por causa do império. Mas tudo isso está debaixo da graça e da vontade de Deus, certo? Vamos para o terceiro e último ponto de hoje. Agora nós vamos ver um bebê no tempo e no espaço. E agora eu queria que você prestasse bastante atenção comigo, porque os versículos 6 e 7, a gente não vai achar nenhuma indicação que essa família estava procurando um lugar lá. A gente não vai achar nenhuma indicação que tinha algum estalageiro que mandou eles embora, que não deu quarto. A gente não vai dar nenhuma indicação, não vai encontrar nenhuma indicação que essa família fosse tão pobre. E a gente também, eu acho que seria muito difícil, extremamente difícil estar nevando, como a gente pensa, né? Somente por ver o versículo 8, depois que vai falar que tinham pastores no campo à noite. Se estivesse nevando ia ser difícil, não? Mas vamos lá. Versículo 6. Enquanto estavam lá, chegou o tempo dela dar à luz. Enquanto estavam lá, não foi às pressas, não foi no meio do caminho na entrada da cidade, não foi improviso, eles estavam lá, eles já tinham ido, eles tinham um objetivo, eles tinham que ter ido para lá e eles estavam lá, não foi antes de chegar, certo? Chegou o tempo dela dar à luz. A gente, quando você fala com uma gestante, você pergunta quantas semanas você está, geralmente sai tudo errado, né? A semana e tal, tem 5 semanas e 3 dias, sei lá. Ninguém sabe direito, mas olha só que interessante. Por conta de um decreto imperial, uma família tem que se mover de um ponto A para um ponto B, cumprindo uma coisa que um profeta profetizou lá atrás, séculos atrás, e na cidade continua sendo, chega o momento dela dar à luz, e também cumprir a profecia 1:31, ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Lucas faz questão de escrever tudo isso na mesma terminologia que ele escreveu para João Batista. Completou-se o tempo de Isabel dar à luz e ela teve um filho. E mais interessante ainda, é a mesma terminologia de Gênesis 25:24. Cumpridos os dias para ela dar à luz, havia gêmeos em seu ventre, Esaú e Jacó. Interessante, não? 7. E ela teve seu filho primogênito. Primogênito aqui, além de indicar que Maria depois teve outros filhos, né, como Tiago, José, Judas, Simão, está fazendo uma referência aos direitos gerais de primogenitura, que a gente pode ver ali, se correr os olhos para o versículo 23, do capítulo 2 mesmo, versículo 23. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor, e para oferecerem um sacrifício, segundo estabelecido na lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Então Lucas faz questão de pontuar que Jesus é o filho primogênito, é o filho que tem todos os direitos de primogenitura ali, certo? Ele faz questão de colocar para a gente tudo. Envolveu em panos. Esse é um costume antigo lá da região, costume antigo judaico. Algumas regiões ainda fazem isso, tá? Não vou ficar me apegando muito a isso. E o colocou em uma manjedoura. Manjedoura, todo mundo sabe, é um coxo ali que é para alimentar os animais, né? E o colocou numa manjedoura. Pois não havia lugar para eles na hospedaria. Eu acho que muito do que eu falei aqui brincando no começo, daquelas imagens que a gente tem do Natal, daquela coisa toda que a gente tem,
vem porque a gente faz inferências, a gente tira conclusões a partir do texto aqui. É lógico, não vai ter uma manjedoura numa sala de estar, a manjedoura vai estar em um estábulo, isso é certo. Mas, por exemplo, hospedaria aqui, essa palavrinha é katalima, né? Katalima. E ela é diferente, por exemplo, de pandoshan. Eu não sei se é assim que fala, mas é pandoshan. Pandoshan está lá em Lucas 10:34, na parábola do bom samaritano. Na parábola do bom samaritano, essa palavrinha para hospedaria está lá, pandoshan, é uma palavra diferente. E lá tem um estalajadeiro, né? Aqui a nossa palavrinha, katalima, é uma outra palavra. Ela é mais geral. Ela é um termo geral, né, para designar alojamentos de vários tipos, né? Se a gente for ver na arqueologia, a planta típica de uma habitação na Palestina no século I era um retângulo, dividido em três cômodos. Cada cômodo tinha sua própria porta, né? O cômodo do meio seria o maior, que é onde fica a família. Um dos cômodos laterais, dividido por uma parede inteira, é a chamada katalima. Katalima. É o quarto de hóspedes. É onde eles abrigavam os viajantes. E era comum ter isso lá, né? E pasmem, do outro lado era uma meia parede que separava. E era onde ficavam os animais da casa. Então imagina, é um retângulo dividido em três, uma com uma parede inteira, para hóspedes e visitantes, você tem sua privacidade, e a outra você tem uma meia parede, e você vai ver os animais da casa lá. E aí você, né, se for nesse caso, você poderia ver lá uma manjedoura ali, e cuidar do bebê ali, porque não tinha lugar para eles, né? Na katalima, no quarto de hóspedes, certo? A gente tem algumas tradições que falam que foi numa caverna, e pode ter sido. Por quê? Porque as cavernas também faziam, às vezes se montavam casas nas cavernas, ou coisa parecida. Então a gente não pode descartar que foi numa caverna mesmo. A gente tem uma basílica da Natividade, né? Que é em cima de uma caverna, certo? Então tá aí, o relato está sóbrio, o relato está, a gente vê no tempo e no espaço um imperador, a gente vê uma família e a gente vê agora um bebê que nasceu em circunstâncias, mas ele nasceu, certo? Eu queria que você prestasse atenção nesse bebê agora. O bebê, ele nasceu de mulher e foi concebido de forma milagrosa pelo Espírito Santo. Enquanto que o imperador tinha uma lenda que falava que ele foi concebido de forma milagrosa por uma serpente, ainda que seja lenda, sei lá. O bebê que veio, como diz Isaías, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Romanos 5:1, portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é a nossa paz, meus irmãos. Não existe pax romana, não existe paz no mundo a parte de Jesus Cristo. Ele veio trazer a paz para a gente, né? E o bebê é Deus. Veja, eu vou citar um monte de versículos aqui. Pois o Senhor mesmo vos dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus Cristo é o Deus conosco, é o Deus visível, é o Deus que andou entre nós, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas ao contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João 1,14. Pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. O verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era o seu, mas os seus não o receberam.
mas a todos os que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. João 1, 9 a 12. Meus irmãos, nós sabemos por que esse bebê veio, não é verdade? Então nessa manhã eu queria perguntar para você, o que te alegra? O que te alegra nesse período? É o fim de ano de um trabalho? São suas férias? Encontrar pessoas que você não vê faz muito tempo? Confraternizar, trocar presentes, viagens, banquetes? O que te alegra? Se não for o bebê? Se não for o bebê que veio, quando você colocar o enfeite na sua árvore, lembra que foi colocado uma coroa de espinhos no seu Senhor. Quando você lembrar do bom velhinho vestido de vermelho, trazendo presente para pessoas que merecem, porque ele só traz para quem se comportou bem, não é? Lembre-se do bom Deus, que ficou coberto de vermelho do seu sangue, que se deu de presente para quem não merece. Quando vocês pensarem em árvore, lembrem-se do madeiro em forma de cruz, que foi pregado nosso Senhor. Não estou brincando aqui, gente. Essa passagem de Lucas é extraordinária. Esse momento é extraordinário. É cumprimento de profecia. É cumprimento de, sabe? E Deus usou, moveu um império, moveu uma família. Nasceu o bebê, né? Qual que é o seu foco aqui quando você vê essa passagem? Qual que é o seu foco? As condições precárias e humildes? Porque ele nasceu ali no estábulo, ele estava numa manjedoura? É terrível, é humilhante. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nascer, ser recebido numa manjedoura, é horrível. Mas qual que é o seu foco aqui hoje, nessa manhã? Qual que é o seu foco? É a dificuldade da viagem? Porque uma gestante está fazendo viagens? Tem que se submeter a um império muito poderoso? Qual que é o seu foco aqui nesta manhã hoje? A gente acha que a gente pode escrever a história melhor do que Deus, não é verdade? Se fosse eu escrevendo, jamais que Deus viria desse jeito para o mundo. Ele ia vir de outra forma. Ele ia vir com pompa, com festa. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jamais que ele ia vir desse jeito. A gente às vezes não quer aceitar, não quer ficar feliz com os planos de Deus. Nem para Ele mesmo, nem para nós. É ou não é? Nem para nós mesmos. Então nessa manhã eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para você. Quando você vê esse texto novamente, eu queria que você se atentasse em três coisinhas. Três coisinhas. Primeiro, a obediência do casal. A obediência do casal à palavra de Deus. Tanto José como Maria obedeceram, foram obedientes à palavra de Deus quando veio a revelação a eles, certo? Segundo, a gente não pode sair daqui hoje nessa manhã e não falar de providência. A providência de Deus. A providência de Deus estará desde o começo até o fim. A gente não pode ver esse texto e não falar de providência. Deus cuida de tudo, tudo acontece, tudo conflui, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que o amam, é ou não é? A gente vê um imperador que não tinha nada a ver, ele tinha outros planos, ele tinha outras ideias, outros desejos, mas aquele decreto dele, que moveu o mundo inteiro naquela época, e fez uma família caminhar 110 quilômetros, mesmo estando gestante, e chegar, e lá, mesmo você não tendo aquela melhor condição, o bebê nascer. Se você vir esse texto de novo, e não lembrar da obediência, da providência, e é claro, né, do bebê. O bebê veio, essa é a boa nova. Ele estava profetizado, ele é o esperado, o aguardado. Ele é a descendência da mulher que veio para pisar na cabeça da descendência da serpente. Ele veio, ele tem que ser o motivo
de alegria para a gente. Caminhando para o encerramento, então, só vou fazer mais uma última pergunta para vocês. Tá legal, a gente viu a palavra, a gente viu como que isso ocorreu ali naquela época, moveu, estava inserido ali no tempo e no espaço, foi registrado, tem o imperador, tem o governador, tem o rei, e chega o rei dos reis numa situação precária, a gente já entendeu, né? A gente está feliz com isso, mas por que a vinda do bebê é um motivo de alegria para a gente hoje aqui? Por quê? Em termos práticos, por que é uma alegria para a gente hoje? A gente está cantando aqui, a gente está falando, e por que seria, em termos práticos, uma alegria a vinda do bebê? Primeiro, porque podemos ter certeza que Deus conhece as nossas lutas, Ele conhece as nossas dores, Ele conhece os nossos sofrimentos, Ele conhece injustiça. Ele veio, Ele andou entre nós, Ele sabe. Você pode se achegar a Ele, Ele não é um Deus distante, Ele é um Deus que está perto. Procure-o. Ele conhece a sua angústia, a sua dor. E até a morte Ele conhece. Mas Ele venceu a morte. Porque nas nossas misérias, nos nossos pecados, a gente sabe que tem alguma coisa de errado. A gente sabe que não pode fazer nada para nos redimir. A gente sabe que precisa de um Salvador. Esse Salvador veio, e Ele ter vindo é a maior garantia que Ele voltará. Ele voltará. Ele voltará, porque a palavra de Deus não falha. A palavra de Deus é verdadeira. Ele voltará, e por isso a gente pode se alegrar com Ele, e é motivo de alegria para nós hoje. Se você já o conhece, alegre-se comigo com Ele hoje, nesta manhã. Mas se você ainda não conhece, peça em oração e busque-o. Ele veio, Ele está registrado no tempo e no espaço. Se você não conhece, busque Ele. Ele nasce nas circunstâncias mais difíceis, Ele nasce nos lugares mais improváveis. Ele pode nascer dentro do seu, como no meu coração, num lugar entrevado, cheio de pecados. Ele pode e Ele vai nascer. Amém? Santo Deus, te damos graças nessa manhã, porque nos alegramos, Senhor, em Ti. Nos alegramos porque o Senhor veio, a Tua palavra se cumpriu e se cumpre, e a Tua providência caminha conosco. E uma a uma, todas as coisas serão resolvidas até a Tua volta, Senhor. Nós aguardamos ansiosamente pela Tua volta, Pai. Guarda a Tua igreja, é isso que eu peço, em nome de Jesus. Amém.